Oi, gente, boa noite. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem na noite de hoje. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu penso que talvez vocês tenham alguns questionamentos a esse respeito. Quem de vocês já não teve conhecimento, já não ouviu falar de algum conhecido estar internado numa UTI, internado em estado de coma, e aí a pessoa passa por um atendimento de cirurgia energética espiritual, e a pessoa sai do coma, volta para casa, a cirurgia que era extremamente grave é um sucesso, a pessoa volta para casa, né? E vive muito bem depois do atendimento físico e do atendimento energético e espiritual. Talvez vocês já tenham tido conhecimento. Eu, particularmente, já acompanhei alguns casos, né, de pessoa em estado de coma, de pessoa internada em estado gravíssimo, né, e a pessoa passa por atendimento de cirurgia energética, atendimento espiritual, e realmente saem do hospital em pouco tempo depois e vivem super bem depois, né? Mas também já acompanhei muitos casos onde a pessoa estava hospitalizada, muito adoentada e muitas vezes meses no hospital, ou em coma, ou com alguma doença, e passa por, então, lá por um determinado momento, a família solicita um atendimento de cirurgia energética, atendimento espiritual, e a pessoa, depois do atendimento, e era isso que eu gostaria de conversar com vocês, exatamente esse é o ponto, depois do atendimento, a pessoa termina desencarnando. E aí pode surgir um questionamento, muitas vezes, inclusive as pessoas ficam revoltadas, frustradas, puxa vida, mas passou por um atendimento, uma cirurgia espiritual, passou por um atendimento espiritual, como que a pessoa veio a desencarnar, como que a pessoa voltou para a pátria espiritual, fez a passagem, faleceu, morreu, enfim. Gente, é muito, muito importante que tenhamos algum esclarecimento sobre essa questão, né? Eu gostaria muito de trazer isso para vocês. Muitas vezes é o momento daquele irmão fazer a passagem. Chegou o momento daquele irmão voltar para a pátria espiritual. O tempo que o irmão passou ali, tem vezes que 1, 2, 3 meses em coma, 3 meses internado na UTI de um hospital, apresentando melhora, piorando, melhorando, piorando, de repente passa por um atendimento espiritual, né? E a pessoa apresenta uma melhora por um tempo e depois vem a desencarnar, né? Queridos, o que ocorre é que muitas vezes era o momento daquele irmão. É importante que as pessoas entendam que atendimento, cirurgia espiritual, terapia energética, atendimento espiritual, não significa que se você passar por este tipo de atendimento, que você vai estar livre do desencarne. Não é isso. A coisa não funciona dessa forma. A pessoa, quando é o momento dela fazer a passagem, retornar para a pátria espiritual, ela vai retornar. E muitas vezes a família está
tão apegada àquele irmão que está doente, ou numa UTI, ou seja, em coma, aquele irmão que está adoentado, a família muitas vezes segura esse irmão, certo? Ela retém aquele irmão, ela prende aquele irmão no plano físico através do apego, através da dependência emocional, certo? Ninguém quer ver quem ama fazer a passagem. É claro, isso é um sentimento que todos nós temos. Mas quando a passagem, né, o irmão faz a passagem, aquele irmão que nós amamos, que nós queremos bem, faz a passagem, e principalmente após um atendimento espiritual, uma cirurgia energética, enfim, se acontece de pouco tempo depois do atendimento espiritual e o atendimento energético, acontece do irmão fazer a passagem, o que aconteceu ali naquele momento? Aquele irmão estava precisando daquelas energias para conseguir se desprender do corpo físico, para conseguir se liberar do corpo físico. E aí, muitas vezes, fica aquele questionamento, puxa vida, fez um atendimento espiritual, fez uma cirurgia energética, fez um tratamento energético e desencarnou, como assim? É isso que acontece, gente. Muitas vezes o irmão precisava daquelas energias justamente para poder voltar para a pátria espiritual. Ou seja, aquelas energias naquele momento foram, grosseiramente falando, a libertação daquele irmão do corpo físico. Foi o que aquele irmão precisava naquele momento para fazer a passagem. Então, queridos, é muito importante que quando a gente faz uma solicitação de atendimento, né, para um ente querido que está, e que nós aí eventualmente somos a ponte para aquele irmão, porque ele não tem condições, né, de fazer conexão, de fazer a preparação, então a mãe, o pai, o irmão, a pessoa mais próxima que faz a conexão, que tem ligação direta, que cuida daquela pessoa ali, vai fazer a ponte, né, para toda a conexão da equipe espiritual com aquele irmão ali. Então, muitas vezes a pessoa fica frustrada, fica revoltada, fica arrasada. Então, é importante que entendam isso. Se não for o momento daquele irmão fazer a passagem, ele não vai fazer a passagem. Após o atendimento energético, cirurgia espiritual, atendimento espiritual, aquele irmão começa a entrar num processo de melhora. E muitas vezes os médicos do plano físico não conseguem entender como que aquele irmão apresentou aquela melhora, porque a pessoa muitas vezes estava muito mal, e simplesmente dá uma virada no quadro clínico daquele irmão e aquele irmão começa a reagir de uma forma fantástica e pouco tempo depois termina retornando para o seu lar, para a sua casa. Então, meus queridos, é preciso que nós tenhamos discernimento nesse momento e entendimento. A gente precisa, apesar da dor que a gente vive nesses momentos, né, quando estamos juntos ali, vivendo a dor de uma pessoa muito querida que está muito doente, nós precisamos entender que existe todo o apoio, o auxílio da equipe espiritual, a ajuda, né? E sempre que é possível, as equipes espirituais estão ali ajudando, auxiliando e orientando, mas muitas vezes a ajuda, o auxílio é para aquilo, na verdade, a ajuda e o auxílio é com base naquilo que o espírito, que o adoentado, o encarnado que está doente está precisando, não naquilo que as pessoas que cuidam estão querendo. É isso que eu queria dizer. Me enrolei um pouco aqui, mas espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Então, se o espírito precisa
passar por um tempo adoentado no hospital, porque muitas vezes esse tempo no hospital, ali em coma, ou sofrendo com o processo da doença física, muitas vezes aquilo ali é um processo de resgate daquele irmão. Então ele precisa passar por aquilo ali. Nós não temos tirar daquele irmão a dor, todo o processo, todo o desafio que ele está passando. Aquilo ali pertence, faz parte da história daquele irmão, do processo de crescimento dele, do processo de lapidação dele. Muito possivelmente ele pediu, né, passou pelo planejamento reencarnatório dele, próximo ao processo do desencarne, passar algum tempo sofrendo a dor física, sofrendo a impossibilidade física. Então, assim, quando esse irmão passa por um atendimento espiritual e ele, pouco tempo depois do atendimento, ele vem a fazer a passagem para a pátria espiritual, isso foi a libertação, representou, ele recebeu as energias que ele precisava para se libertar do corpo físico e passar para a pátria espiritual. Então, eu quis trazer hoje esse esclarecimento para muitos irmãos que talvez tenham aí algumas dúvidas, alguns questionamentos. Então, é assim que a coisa funciona, gente. É lógico que sempre, né, o nosso papel é de tentarmos ajudar aquela pessoa que atravessa processos com a sua saúde, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que se for o momento da pessoa voltar para a pátria espiritual, ela vai voltar, apesar de todo o trabalho, toda a dedicação que se possa ter com aquele irmão e todo o auxílio que possa receber a nível energético e a nível espiritual. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer esse esclarecimento hoje e desejo imensamente que todos vocês tenham uma noite abençoada, cheia de luz, de muito amor, muito carinho, as melhores energias para todos vocês. Fiquem em paz hoje e sempre. Que assim seja.